Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clepson. Seja muito bem-vindo ao canal EBD Clepson Silva, onde nós estamos estudando a lição da CPAD, intitulada O Verdadeiro Pentecostalismo. Desta feita, nós vamos estar estudando a lição de número 11, que é intitulada Compromissados com a Evangelização. Então, nesse é um compromisso, nós vamos ver nessa lição que é um compromisso da igreja à evangelização, Nós fomos chamados para fazermos a obra do Senhor, E a gente pode perceber que também a EBD, ela faz parte, a Escola Bíblica Dominical, ela tem compromisso também com a obra da evangelização, visto que Jesus, em Mateus 28, ele ordenou: ide e ensinai, Quando fala em ensinar, fala em ensino, ele já está, nós entendemos que faz parte, do compromisso da Escola Bíblica Dominical. O ensinai também é evangelização. Então, nós vamos entender e estudar nessa lição, nesse primeiro trimestre de 2021. O texto áureo da nossa lição, ele diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, nós já vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele está afirmando e dizendo que não se envergonha do Evangelho, porque para o crente o Evangelho é poder de Deus, ainda que para o mundo pareça loucura, mas a Bíblia diz que o homem natural ele não consegue compreender as coisas do Espírito. Por isso, o Evangelho para muitos ainda é loucura, mas para nós que conhecemos, diz o apóstolo Paulo, ele é poder de Deus. A verdade prática, ela diz o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Então, é uma obrigação nossa, é um dever nosso, visto que nós fomos chamados não para estar entre quatro paredes, dentro do templo. Nós fomos chamados, a Igreja de Cristo ela foi chamada e foi selecionada, ela foi selecionada para fazer essa obra de evangelização, para espalhar a obra de Cristo, a evangelização, ou seja, a mensagem de salvação a todo aquele que crê, Então, a gente percebe que é uma obrigação da igreja. O objetivo geral, ele diz o seguinte: conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. Então, o que nós estamos falando é um compromisso que a igreja deve ter com a evangelização. O objetivo específico, ele diz o seguinte: primeiro, mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Segundo, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E terceiro, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Então, tá aí os objetivos da nossa lição, que nós temos o dever de cumpri-los no próximo domingo, Então, a leitura bíblica em classe se encontra em Marcos capítulo 16, do versículo 20, do versículo 14 ao 20. Nós, como os irmãos já estão acostumados, nós não fazemos uso da leitura, não fazemos a leitura, mas que é necessário que os irmãos façam, porque a leitura está toda embasada, a lição está toda embasada nessa leitura bíblica, Nessa leitura bíblica. Então, é importante que os irmãos leiam e meditem na leitura bíblica em classe. Então está aí, irmãos. Essa aqui é
a pequena breve introdução da nossa lição. Antes de nós começarmos no corpo da lição, quero pedir a você que, se for da sua vontade, se inscreva aí no nosso canal, porque toda semana nós estamos postando vídeos aí a respeito da lição. Então, se for da sua vontade, você aí se inscreva no canal, comente aí, compartilhe nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, por essa mensagem, né? Então, é isso que eu te peço. Se for da sua vontade, faça isso. Aí assim você vai estar nos incentivando a continuar com esse trabalho para a glória de Deus. Vamos à nossa introdução. A introdução diz o seguinte: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária, né? Então, a obra da evangelização é uma obrigação de todos os crentes em Cristo, porque é uma ordenança, né, do próprio Jesus, e para isso é que nós fomos chamados, né? Fomos batizados, fomos nomeados, né? E além disso, nós temos provas cabais que Jesus está voltando, né? Jesus está às portas, então faz-se necessário e urgente que a igreja se mova, né, para fazermos a obra do Senhor. Em Atos capítulo 1, versículo 8, fala do revestimento que a igreja recebeu de poder para evangelizar, para ganhar as almas, né, para trabalhar na obra do Senhor com eficácia, fazendo o ID do Senhor, né? E vale também salientar que fazer o ID do Senhor é uma obrigação, não é motivo de orgulho, é motivo de alguém se sentir ou se achar melhor do que outro que não vai ou que não pode fazer a obra do Senhor. Não, é dever de cada crente. Aquele crente que evangeliza, que ganha almas, ele não está fazendo nada além do seu dever, né? Do seu dever. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. O primeiro ponto da nossa lição, ele diz evangelização como prioridade, né? Primeiro ponto, o evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio de bem, e angélia, que significa mensagem, notícias novas. Assim, a palavra evangelion quer dizer boas novas, né? Boas notícias, notícias alvissareias, né? Então, o evangelho significa, a palavra evangelho significa boas novas, né? Mas em se tratando do evangelho de Jesus, não é apenas boas novas, né? Porque o evangelho de Jesus não é apenas uma boa notícia, mas é uma boa notícia de salvação, né? Uma boa notícia de salvação em meio a uma situação onde estamos vivendo um mundo está caótico, debaixo debaixo do poder do maligno, né, do sistema maligno, né, pois a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. É nesse mundo que nós devemos ministrar a palavra do Evangelho. É nesse mundo onde o inimigo tem escravizado muitos que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura, né? Por isso, e demonstrar também, não somente pregar, mas demonstrar que o amor de Deus, ele é grande por todos os seres humanos, né? Como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único unigênito, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Esse é o texto áureo da Bíblia, né? Esse é o texto que mostra o amor de Deus, né? Em João 3,16, nós vemos o maior doador, que é Deus, nós vemos a maior doação, que é o Filho, nós vemos a maior abrangência, que é o mundo todo, nós vemos a maior recompensa para aquele que crê, que é a salvação eterna. Então é um versículo que mostra todo o amor de Deus pela sua criação, pela sua criatura, né? Diz mais aqui, é o meio que Deus usa para salvar, para a salvação de todo aquele que crê, né? Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Agora, o que eu acho interessante é quando a palavra diz aqui, é o meio que Deus usa, é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse crer aqui, irmãos, não é um crer comum, não é um crer por crer, é mais um crer com algo a mais, né? Porque a Bíblia diz que Satanás, ele crê e acredita que Deus existe, né? E tem muitas pessoas que estão vivendo acreditando que Deus existe, mas que está distante, né? Que não está a par de toda a situação, de tudo aquilo que é vivenciado aqui na Terra, né? Então esse crer, para todo aquele que nele crê, implica em dizer, como diz as Escrituras, né? O próprio Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, né? E como é que as Escrituras diz que eu devo crer? Primeiro é ter Jesus como seu Senhor. Se você crê, mas não tem Jesus como seu Senhor, você não obedece às ordenanças de Jesus, não obedece àquilo que Jesus lhe ordena, então ele não é o seu Senhor. E não sendo o seu Senhor, esta tão grande salvação não vai poder lhe alcançar, porque é necessário que a gente creia que Jesus é Senhor, né? Olha o que diz aqui Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Primeiro do judeu e também do grego. Então, é todo aquele que nele crê, né? Não é crer como o mundo crê, como nós já falamos, é crer como a Bíblia diz que deve-se crer em Cristo, o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho da graça, é o Evangelho da graça, né? Então a gente observa aqui, quando ele fala que é o Evangelho da graça de Deus, Atos capítulo 20 e o versículo 24, nós vamos entender aqui que é a graça de Deus sendo mencionada, é a graça de Deus sendo colocada em evidência na vida daqueles que escutam a palavra do Senhor, na vida daqueles que escutam o Evangelho. A gente pode observar que a graça oferece justamente o que a lei não oferecia. A graça oferece a salvação. A lei mostrava a condenação. A lei mostrava a condenação e não dava margem para a esperança, né? O Evangelho de Jesus Cristo, ele mostra primeiro que nós precisamos, né? Que nós precisamos de se arrepender, que nós precisamos aceitar o sacrifício de Cristo, e mostra também a solução para o perdão dos nossos pecados. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, nós vemos a ação, né, a ação de Deus para salvar o ser humano. Portanto, Jesus, ele é o único Salvador do mundo, né? O Evangelho é as boas novas de salvação do mundo, que fala, né, desse amor de Deus pela sua criatura, né? Hoje nós estamos vivendo essa nova aliança, né? E essa nova aliança, ela é inquebrável, né? Nós sabemos que Deus é Deus de aliança, e por muito tempo Deus fez aliança com os homens, e essas alianças foram quebradas por parte dos homens, né? Mas agora Deus diz que faz uma nova aliança, e essa aliança é eterna, né? Não tem mais condição de ser quebrada.
Então, esse é o evangelho aqui que está trazendo, a graça, a salvação, a solução para o problema do pecado, né? As escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar com Deus, né? Romanos 3:23. Olha o que diz Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sinceramente, esse é um dos melhores versículos que eu gosto. Esse é o versículo que eu mais gosto em toda a Bíblia Sagrada. Por quê, irmão? Porque nesse versículo aqui, nós encontramos Deus colocando todos os seres viventes num pé de igualdade. Esse versículo aqui, ele deixa claro para cada um de nós que não tem ninguém melhor nem pior do que o outro. Todos nós estamos debaixo desse jugo, né, que é o pecado, e que precisamos de Jesus, né? Ele mostra para nós que não é porque eu evangelizo que eu sou melhor, não é porque eu falo em língua estranha que eu sou melhor, ou seja, todos nós somos iguais diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Estamos afastados de Deus. Agora, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós encontramos, né, o caminho para nossa comunhão com Cristo, né? Não existe meio de salvação sem Jesus. Atos capítulo 12, né? Capítulo 12 e capítulo 4 e o versículo de número 12. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Senão por mim. João 14:6. E também afirmou: o campo é o mundo. Ou seja, quando eu acho interessante aqui, quando Jesus disse ninguém vem, quando na verdade era dentro de uma gramática comum, seria ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Jesus diz, ninguém vem. O que ele está dizendo com isso? Eu e o Pai somos um, né? Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, né? Justamente isso que Jesus está falando para nós. Ele está dizendo que não existe, né, nenhum outro meio de salvação pelo qual o homem possa ser salvo. Veja aí o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo de número 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente pelo nome do Senhor Jesus Cristo é que podemos alcançar a salvação. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, e o campo é o mundo, e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Então, é uma necessidade, né, imperiosa e urgente, né? É urgente a necessidade que o mundo tem de ouvir a mensagem do Evangelho. O próprio Jesus disse: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem em que ninguém pode trabalhar. João capítulo 9 e o versículo 4. Um exemplo disso, um exemplo da urgência do Evangelho, a gente percebe isso já desde a igreja primitiva. Quando Jesus envia Filipe, Filipe é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai até Filipe e o translada Filipe até o deserto para Filipe explicar a leitura que o eunuco vinha fazendo, né? Observe que ali não tem uma multidão, observe que ali não tem uma nação para Filipe pregar, é apenas um homem. Isso mostra que uma alma de um ser humano vale muito para Cristo, né? Uma alma vale muito para Deus. Então, Deus envia Filipe ali para pregar para um homem único, para um único homem, né? O eunuco de Candace. Isso está lá em Atos capítulo 8 e o versículo 26 a 39, né? Nenhum outro nome há debaixo do céu por quem possamos
encontrar a salvação, né? A salvação ela é urgente para o ser humano. Como nós já lemos aqui, não existe salvação fora do nome de Jesus. Não existe salvação sem Jesus. Não existe. Como diz lá em Hebreus 11, do versículo 39 a 40, ele afirma que não existe salvação nem antes de Cristo, né, sem Cristo, e nem depois sem Cristo. Ou seja, não houve salvação no Antigo Testamento, né? Sem Cristo não há salvação, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Isso segundo Hebreus 11, versículo 39 e 40. Né? Vamos dar continuidade. 1.3. 1.3 diz assim: a agência legítima. Né? Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como única agência do Reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essa boa nova de salvação. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essa meta seja alcançada. A gente percebe aqui que há uma urgência, né? Uma urgência para que esse evangelho seja alcançado, seja pregado a toda criatura. E a responsabilidade de pregar esse evangelho recaiu sobre a igreja. Nós sabemos que os anjos queriam vir trazer essa mensagem, né? Mas Deus nos concedeu a função, né, de pregar, de evangelizar, de proclamar essa boa nova de salvação, né? Então, a igreja é a única agência, por quê? Porque a igreja ela foi liberta, a igreja viva que vai morar no céu, ela goza da liberdade em Cristo, né? Ela não vive mais em cativeiro do pecado. Então, para ministrar a libertação, só mesmo sendo livre, né? Só mesmo sendo livre. E esse livre é a igreja do Senhor, né? Essa livre é a igreja do Senhor. Então, cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de alma. Atos capítulo 8, versículo 4. Devemos seguir o modelo. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as nossas necessidades. Isso é fato. Mediante o Evangelho devemos, portanto, agir como o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 e o versículo de número 16. Então, cada crente nesse período apostólico era um exímio ganhador de alma, né? Era uma pessoa que tinha capacidade, né, para ganhar almas para Cristo, né? A gente observa que é tão urgente e era uma ação do Espírito Santo em cada um que saía para pregar o Evangelho. A gente observa a eficácia da palavra que enchia o coração do ouvinte, né? Um exemplo disso é Jesus conversando com a samaritana. Jesus chega, começa a falar com ela, puxa um assunto a respeito da água do poço, e ali ele começa a introduzir a mensagem do reino, né? E logo em seguida, a mulher torna-se uma missionária. A mulher vai até a cidade e começa a pregoar a mensagem do Evangelho da Salvação. É 2 dedinhos de prosa, como diz aqui no Nordeste, e nasce um missionário, né? Para isso é preciso que a igreja esteja auxiliada pelo Espírito Santo, né? Esteja auxiliada pelo Espírito Santo, porque Jesus ele foi enviado ao mundo para nos ajudar, né? Para suprir as nossas necessidades, né? E essa necessidade ela era física, financeira e também espiritual, né? E também espiritual. Isso é feito mediante o Evangelho, né? Nós aceitamos a Jesus, agora temos o Espírito Santo que nos auxilia no nosso dia a dia. Devemos, portanto, agir como disse o apóstolo. E como é que diz o apóstolo em Romanos,
1,16, né? Em Romanos 1,16, eu quero deixar aí que você, mediante a esse versículo, você leia depois com mais tempo. Eu não vou ler para a aula não ficar muito extensa, né? Mas veja aí o que diz Mateus 11:28, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:28-30, né? O apóstolo Paulo, ele afirma: eu me gastarei, né, por amor do evangelho, né? Eu vou trabalhamos enquanto é dia, né? Então, essa mensagem do evangelho, ela sempre foi pregada, sempre é pregada, mas com o auxílio, né, do Espírito Santo, confirmando, né, confirmando a pregação, como nós vemos lá em Atos capítulo 10, é o versículo 44 a 48, né? 44 a 48. Então nós vemos essa ação do Espírito Santo ajudando cada crente na pregação do Evangelho. Segundo tópico, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, né? Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. 2.1. A nossa teologia. Antes, convém ressaltar que a teologia é pentecostal e vem diretamente da e vem diretamente das escrituras sagradas, sem intermediação dos teólogos da reforma protestante, né? Então, a teologia pentecostal que nossos pais nos levaram, não nos legaram, né? Não teve nenhum teólogo ou reformador como intermediário. O que é que ele está falando aqui? Nós temos a Bíblia Sagrada e somente a Bíblia Sagrada ela é inspirada por Deus, né? Ela é inspirada por Deus. Então, a nossa doutrina ela não tem influência meramente humana, né? A bem da verdade que esses irmãos da igreja primitiva, né? Eles estudaram, eles escreveram livros para nos ajudar a compreender aquilo que estava escrito nas Escrituras, né? O que estava escrito nas Escrituras, né? Então, mas não significa dizer que nós temos essa influência como sendo elas canônicas ou como sendo elas inspiradas pelo Espírito Santo. Não, trata-se apenas de estudos, né? Estudos teológicos que nos ajudam na compreensão do que a Bíblia quer nos mostrar, da mensagem que a Bíblia quer nos mostrar. A CPAD diz aqui: a CPAD vem publicando em vários volumes a coleção de todas as revistas das Assembleias da Escola Bíblica Dominical desde 1930. Em nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para ensinar, esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. A nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados por nossos pioneiros, né? Por nossos pioneiros. Então, a gente percebe aqui que justamente isso que todos devem entender o que precisamos entender é que não temos, né, os escritos e estudos desses teólogos como sendo uma fonte complementar da Bíblia. Não, a Bíblia ela é por si só a palavra de Deus e não carece de ninguém embasando, né? E é essa doutrina que nós temos, né? Essa doutrina temos como legado dos nossos pioneiros, né? Dos irmãos que vieram, né? Que vieram
das partes do mundo e trouxeram aqui o Evangelho para o Brasil, formando assim a Igreja Assembleia de Deus, né? Trazendo a nossa doutrina. 2.2 Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentraram entre duas interpretações nas Escrituras: expiação limitada e expiação ilimitada, né? Expiação limitada e expiação ilimitada. Vamos ver primeiro a expiação limitada, né? O que diz assim: trata-se de uma ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas, escolhidas desde antes da fundação do mundo, né? Então, muitas heresias a gente percebe que nascem de interpretações erradas, né? E muitas, irmãos, saem dos nossos templos, né? Dos nossos templos, e pode até muitas vezes confundir muitas pessoas, inclusive com uma dessas aí, né? É uma doutrina que traz, né, um pensamento equivocado ao nosso ver, né? O que diz aqui, ó, tal pensamento vem de uma visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada em uma exegese ruim, né? O que é exegese, né? Nós sabemos e entendemos que exegese é a extração, né? Extrair do texto a sua intenção, né? Extrair a intenção do texto. Então aqui eles extraíram a intenção equivocada e formaram disso uma doutrina, formaram disso um ensinamento que é, ao nosso ver, completamente equivocado. Como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo de número 4, que diz que afirma querer Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria, então, concluem que trata de todos os homens crentes, né? Na verdade, irmãos, é aí onde está o erro, né? Porque eles pensaram, o que é que eles afirmam? Ele diz: se a vontade de Deus ela não pode ser contrariada, e sendo a vontade de Deus que todos os homens se salvam, então deveria todos os homens serem salvos, já que faz parte da vontade de Deus e que a vontade de Deus ela é inquestionável e insubstituível. Então eles creem e acreditam que, por conta desse versículo, dessa interpretação, que todos esses homens que serão salvos, segundo o que diz o versículo, aqueles que já são crentes, né? Os intérpretes desse pensamento, eles acreditam que o homem precisa ouvir, acreditar e permanecer. Eles não acreditam na salvação imediata. Eles não acreditam na convenção imediata. Então, mas diferentemente disso, nós cremos de outra forma. Nós cremos que a salvação vem para todos os homens, né? E existem muitos versículos que comprovam isso, né? Comprovam isso, né? Que é o desejo de Deus é que todos sejam salvos, né? E essa é uma interpretação que eles fazem errada, né? E reduzem com essa interpretação errada, eles reduzem a abrangência da obra de Cristo na cruz do Calvário. Cristo não morreu apenas por um grupo de pessoas, né? Cristo morreu pela humanidade. Cristo pagou o preço do pecado da humanidade. Agora que se não querem ser salvos, Jesus não vai obrigá-los, né? Obrigá-los. Rejeitamos essa linha de interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia, né? Então, esse pensamento é
parecido, né? A gente percebe que esse pensamento é parecido com o pensamento dos judeus, né? Que afirmavam que a salvação era apenas para eles, desconhecendo a abrangência da graça de Deus que queria alcançar a todos os seres humanos, né? Os judeus eles não conheciam o plano da redenção por meio de Cristo, porque o plano da redenção era justamente que todo ser vivente fosse alcançado pela graça de Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Letra B. A expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino recebemos dos nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina, né? Usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. O que é que vemos aqui é muitos textos, nós vemos muitos textos que comprovam, né, a abrangência da obra de Cristo, né? Então, isso, a nossa doutrina, porque cremos assim, é porque a nossa doutrina está embasada no que diz as Escrituras, né? Os teólogos, quando vieram, trouxeram essa doutrina e fundaram assim a Assembleia de Deus com essa base doutrinária de que Cristo morreu na cruz para salvar a todos, né? E vemos isso comprovado em versículos tais como João 3,16, né? João 1,29, 1 João 4,14, né? Tito 2,11, né? Entre tantos, né, que nós vemos. Tem mais ainda, irmãos, que nós podemos salientar que Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que João viu. A Bíblia diz que João estava batizando, né, no Rio Jordão, quando ele observou Jesus se aproximando, e a frase que João, que estava pregando o Evangelho, João para a sua pregação, observa a Cristo e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não de alguns, mas do mundo, né? Então, fica assim evidenciado e provado que Jesus é o Salvador do mundo. Veja o que diz: Jesus é o Salvador do mundo, João 4, 32, 42. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para a salvação do mundo, 1 João 4, 14, e não somente de alguns. Veja o que dizia, o que está escrito em João 4, 42. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo, né? João 4, 42, justamente o texto que fala da missionária, né? Da missionária lá de Samaria, da mulher samaritana, que Jesus, conversando com ela, já transformou-a em uma missionária, né? Então a gente percebe que a ação é instantânea do missionário, né? Um missionário que verdadeiramente ele é afetado, impactado pelo Evangelho de Cristo, ele não consegue ficar quieto sem que ele possa ganhar almas, ele não consegue deixar passar a oportunidade de ministrar o Evangelho para alguém, né? Vamos lá. A expiação foi realizada, a expiação foi realizada em favor do mundo inteiro, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo, né? Pelos de todo o mundo. Isso está lá em 1 João capítulo 2 e o versículo de número 2. Por isso, Jesus mandou pregar no mundo inteiro e a toda criatura. É erro teológico afirmar que a expiação é limitada, né? Jesus morreu por todos os pecadores,
né? Todos os pecadores. Veja o que diz aí, Jesus falando, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Então a gente percebe, irmãos, que é obrigação da igreja pregar o evangelho. Certo que nos tempos em que vivemos, nós não vemos tantas convenções como deveríamos ver, né? Por quê? Porque o amor de muitos tem esfriado, porque o mundo ele está entregue em trevas, está entregue no maligno, ao maligno, né? E tem cada dia mais se entregado. Cada dia mais o mundo tem se lançado nos braços do maligno, né? E não tem mais a sede, não tem a sede, a busca pelas coisas de Deus como na igreja primitiva, como nos tempos que Jesus estava caminhando por essa terra. Então, torna-se nos dias de hoje um trabalho árduo, que é uma tarefa árdua, que somente a igreja pode efetuar, né? Porque a exemplo de Ageu 2:7, né, nós percebemos que quando ele diz ali que eu morro mais um pouquinho e virá o desejado das nações, muita gente interpreta esse desejado das nações como sendo o Cristo, que as nações desejam, almejam por Cristo. Não é isso que nós vemos no mundo, né? O mundo não anseia, as nações não anseiam por Cristo, né? Cristo não é o desejado das nações, Cristo é o desejado da igreja. A igreja que vai subir é quem almeja a volta de Cristo. A igreja que vai subir é quem deseja estar perto de Cristo, né? Somente a igreja e somente ela, né, que deseja estar perto de Cristo. Terceiro e último ponto diz assim: evangelização local e transcultural. 3.1. Evangelização é o ato de comunicar a boa nova de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e de ações, né? Isso aqui é um fato muito interessante, que a Bíblia mostra para nós, que a palavra mostra para nós. Olha só, é um meio, é um ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavra e ação, né? Não somente palavra. O apóstolo Paulo diz que a nossa pregação não consiste apenas em palavra de persuasão, mas em poder de Deus, né? Em poder de Deus. Então nós vemos a ação do Espírito Santo, né, confirmando a palavra, confirmando a pregação, porque pregação sem o Espírito Santo, irmãos, ela é discurso, né? A pregação ela deve ser acompanhada da unção do Espírito Santo. A pregação ela deve ter a evidência do poder na ministração, né? Por isso Paulo diz que o nosso evangelho não consiste em palavra, mas em poder do Espírito Santo, né? Poder com ousadia, né? Ousadia para pregar o evangelho da salvação, né? Nós vemos isso no discurso de Pedro, né? Pedro foi ousado ali, perdendo o medo pela sua própria vida, né? Nós vemos ali também a ousadia de Estevão, né? Que mesmo pronto para ser apedrejado, ele continuava afirmando, né, e confirmando o evangelho de Jesus Cristo, confirmando que Jesus estava vivo, havia ressuscitado e estava vivo, né? Então é poder de Deus, ainda que muitos a tenham por loucura, mas é poder de Deus, é palavra de poder, não somente em palavras, mas também em ação, né? Também em ação. Certo homem de Deus dizia: pregue o evangelho, pregue o evangelho. Se possível, se preciso for, use palavras, né? As ações, elas sempre vão falar mais do que palavras, né? As ações de Jesus Cristo chamou mais a atenção do que própria sua palavra, porque aonde Jesus estava, ele disse: eu preciso ver, quero que alguém me acuse. Eu vou usar aqui as minhas palavras,
Jesus disse assim: alguém me acusa de pecado? Né? Ninguém poderia acusar, porque Jesus tinha uma vida íntegra dentro daquela sociedade. Então, a maior pregação é o testemunho que o crente tem que dar, né? É o testemunho do crente, fala mais alto, né? O testemunho, o seu testemunho, o testemunho do crente, pode ser que seja a Bíblia, que muita pessoa vai ler, né? Ele vai olhar para você. Mas hoje, irmão, nós temos uma compreensão onde muitos pregadores falam que diz assim: não olhem para mim, olha somente para Cristo, o autor e consumador da fé. Eles usam esse versículo como desculpa para desviar o olhar, a atenção das pessoas que precisam estar em cima dele também. O testemunho do crente, ele fala muito, né? Pedro e João, quando estavam à porta do templo, Pedro e João chegou perto do paralítico e disse: olha para nós. Olha para nós. Então, é para olhar para sim. Não tem essa de ficar a olhar apenas para Cristo, né? Olha para nós. O apóstolo Paulo, ele disse que ele era uma carta lida, né? Ele disse que era uma carta lida. Ele disse também: sejam meus imitadores. A gente não pode imitar alguém se não olhar para ele, né? Então é preciso que a gente também tenha testemunho, que é a maior pregação, né, do Evangelho. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente, há uma ação acompanhada de obras sociais, né? Essas coisas são características da autêntica igreja cristã, né? Ou seja, justamente isso que nós estamos falando. Não consistem apenas em palavra. Não adianta eu pregar para uma pessoa e não trazer-lhe o pão, né? Não dar uma ajuda. Isso acontecia lá em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, né? Todo dia havia pão nas casas das pessoas, eles partiam o pão, né? Comiam, levava a comida e também levava comida espiritual, né? Levava comida da carne para alimentar o corpo e também alimentar a alma. A visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento da Rua Azusa, era evangelística e missionária, até se pensava a princípio que o dom de língua era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto: a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram dessa ideia xenolálica missionária, mas eles continuaram a obra missionária mesmo sem a xenolália, né? Então, isso mostra, irmão, endossa o pensamento que diz que o aprendizado ele é progressivo, né? Quando esses irmãos receberam o dom do Espírito Santo, o dom do batismo, eles acreditavam que esse poder, esse revestimento, era justamente para eles falarem em outras línguas, em outras nações, né? Quando perceberam que isso não era assim, que o Espírito Santo estava direcionando a igreja, eles pararam com essa ideia, mas continuaram a pregar o evangelho pelo mundo, né? Entenderam que o poder de converter alguém não está na pessoa nem tampouco no falar em línguas estranhas, né? O poder não está em falar em línguas estranhas, o poder não está no grito, o poder não está na marcha, no movimento, o poder não está no movimento, mas o poder de Deus está evidenciado em sua palavra, né? Em sua palavra. Então, eles entenderam dessa forma e perceberam que não era assim que Deus queria que fosse feito o trabalho. 2.2. As missões. O trabalho do missionário é evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa, né? Diferente da nossa. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar
estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico, né? Agora, muitos que se diz chamados, a gente precisa entender isso, porque uma chamada para missões, ela pode ser cultural, como também transcultural. Nós estamos falando aqui da missão transcultural. É preciso que haja nesse sentido aqui, nesse tipo de pregação, de evangelização, um preparo, né? Se você tem a chamada para ir pregar, fazer missões transcultural, é necessário que você primeiro se prepare, faça um curso para falar outro idioma, para falar outra língua, né? Estude aquele país, aquele lugar onde Deus está ali impulsionando aí, veja como é ali a cultura, veja como é que eles vivem, como é o costume deles, né? Para que você não chegue lá e se sinta perdido, né? Se sinta perdido, sem nenhuma direção, né? Então é preciso que haja uma capacitação por parte da igreja, né? Capacitando esse missionário que está se preparando para fazer a obra do Senhor, né? E tem mais, a missão transcultural não é para aquele que se diz ter a chamada viver escolher o canto que ele quer ir, né? Escolher a nação que ele quer ir. Quem tem chamada missionária, irmão, vai fazer a obra aonde Deus o enviar, sem questionar, né? Hoje, haja visto que hoje tem muitos pastores que não querem ir para determinada congregação, porque ele vai avaliar ali quanto vai render aquela congregação, se tem casa pastoral, se tem se tem algum suporte para ele, né? Mas aonde Deus enviar, o crente ele precisa ir fazer o ID do Senhor, né? E se não for assim, não é chamada, né? Se não for assim, é arranjo, né? Então, veja aqui, veja como Paulo introduz a sua pregação na sinagoga em Antioquia da Pisídia para se anunciar a Jesus. Compare com o discurso no Areópago de Atenas. Então tá aí, você vai fazer essa comparação aí na sua casa, né? Pare o vídeo e leia esses dois versículos e assim você faz. Eu não vou fazer agora para nós ganharmos tempo no vídeo, né? O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo, nem destruir as culturas, mas sua mensagem, porém, é universal. Não é objetivo do cristão, não é objetivo de Cristo, né? É padronizar o mundo, deixar o mundo todo igual. O objetivo do Evangelho é não é não precisa, o Evangelho não precisa ser pregado ao mundo com o objetivo de transformar o mundo, mas de transformar o homem, né, que vive no mundo, escravo do pecado, né? O pregador precisa, né, se adaptar de acordo com cada região para achar espaço para anunciar as boas novas, né? Então não é objetivo nosso padronizar o mundo, é objetivo nosso resgatar os homens, né? E colocá-lo na obra do Senhor, colocá-lo no reino de Deus. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura, né? Aqui ele coloca, eu não concordo com esse versículo que ele colocou aqui, porque o versículo ele fala de espécie, né? Anjo, pessoas, né? Ele não fala de cultura, né? Ele não fala de cultura. Então, eu não concordo com esse versículo que o comentarista da lição ele colocou, né? Porque cultura é diferente de espécie, né? O versículo ele fala de espécie, seres angelicais e seres humanos, né? Então não fala de cultura. Mas vamos em frente. Por isso Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos, judeu para os judeus,
sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Cristo. Ou seja, Paulo estudava a situação e se adaptava a um meio em que ele estava vivendo para ganhar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo naquele lugar. Ele se dava a entender a todos os povos, né? A todos os povos, os judeus, os sem lei, né? Simplesmente para ganhá-los para Jesus. 3.3 O desafio hoje, né? O desafio hoje. Jesus disse: o campo é o mundo, Mateus 13:38. Ele não disse o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem minha cidade ou a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunhas até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso fala de simultaneidade, né? Do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel confinado entre os judeus, pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem, né? Mateus capítulo 10 e o versículo 23, né? Então, assim como no início da igreja primitiva quis ficar entre quatro paredes, né, por medo da perseguição, né, esperando, né, a sua volta, né, e com medo, eles ficaram esperando ali a volta de Cristo com medo. Hoje a igreja é tentada também a se acomodar, né, e é aquela história de um por todo, cada um por si e Deus por todos, né? Porém, a ordem de Deus vão pregar, né? E isso simultaneamente. É preciso que haja um entrelace da igreja, uma preparação, uma convocação geral, uma disponibilidade de todos os departamentos da igreja para fazer a obra de Cristo, para fazer o ID do Senhor, né? Existem várias formas que você pode colocar crianças, adolescentes, mocidade, senhoras e senhores, tudo isso em prol da obra de missão, né? Então, é nesse sentido que Jesus está falando. A nossa conclusão ela diz o seguinte: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas não são o poder de Deus para salvação e libertação disponível a todos os povos, mas a necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova, né? Como eu disse no começo, irmãos, nunca se pregou tanto o evangelho como se tem pregado hoje, né? Nunca se pregou tanto o evangelho como se tem pregado hoje. Hoje, por meio das mídias sociais, por meio da internet, ainda que não seja tão eficaz, mas tem sido pregado o evangelho de uma forma estrondosa, né? Então nós ficamos por aqui, irmãos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Peço aí mais uma vez que você aí, se for possível, né, olha de graça, não custa nada, né, você se inscrever aí e nos ajudar, né, nos dar um ânimo, né, para continuarmos a fazer a obra do Senhor. Então que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.